Estamos recebendo hoje, em José de Freitas, o professor Washington Bonfim. Ele é professor formado pela Universidade Federal em Ciências Políticas Sociais, e é candidato a governador do estado do Piauí pelo Cidadania. Você é conhecido no meio político como um homem técnico, né? Uhum. Tanto é que acabaste de nos informar que exerceu a função de secretário de Planejamento, da Educação do Estado. Do seu ponto de vista, professor, existe uma forma de alavancar o estado do Piauí, em especial na educação, da qual você foi secretário na capital do estado? Eu não tenho a menor dúvida. Como eu citei, assim, eu tenho muito apreço à experiência do Ceará, porque estudei. Tenho muito apreço à experiência, por exemplo, de Pernambuco. E ambos os estados, Ceará e Pernambuco, né, quer dizer, tiveram avanços importantes. Eu vou falar, por exemplo, de Pernambuco. Já falei um pouco do Ceará, mas Pernambuco hoje tem 55% da sua matrícula de ensino médio de tempo integral. Para você comparar, o Piauí tem menos de 20%, são 18,5%. Isso faz uma diferença enorme do ponto de vista do resultado que os alunos de ensino médio de Pernambuco têm, e faz uma diferença enorme para a sociedade, porque um dos grandes dramas de todas as cidades e nas viagens que a gente está fazendo, incluindo agora José de Freitas, o maior problema das famílias é a questão do tráfico de drogas e do que fazer com os seus jovens, né, que buscam oportunidade e não têm. Então, Pernambuco caminhou nessa direção de um ensino médio de qualidade e com tempo integral. A gente quer olhar para essa experiência e trazê-la para o estado do Piauí. Ampliar de 20%, né, para pelo menos 50% num período de 4 anos a matrícula de ensino médio integral e, principalmente, criar regionalmente escolas de profissionalização. Nós temos cerca de 20 campos do Instituto Federal de Educação, né, do IFP, mas falta uma contrapartida efetiva do governo do estado na questão da profissionalização da nossa juventude. Nós precisamos hoje de profissionais na área de saúde, nós precisamos na área de educação, nós precisamos de pessoas na área de cuidado, né? Quer dizer, nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais, nós vamos precisar de pessoas para cuidar dos nossos pais, dos nossos idosos. Nós temos que olhar para a questão da tecnologia, formar os jovens na área de tecnologia, programação, né? Mexer com computadores, consertar um celular, quer dizer, nós precisamos dar oportunidade, né, no sistema educacional do estado para que o nosso jovem, né, não só permaneça na escola, mas como ele saia da escola com uma profissão, para que ele possa fazer renda, ter emprego, ter renda e emprego para ajudar a sua família. Eu acho que essa é a grande revolução, e eu cito o exemplo do Ceará e de Pernambuco porque não são exemplos, não estou falando de São Paulo, Rio Grande do Sul, estou falando de realidades que já estão acontecendo, mudanças que já estão acontecendo aqui do nosso lado, e por que não a gente investir nisso? Acho que essa é uma das principais razões de ser da minha proposição como pré-candidato a governo. Fazer essa mudança, construir um Piauí diferente, dialogado com as pessoas, olhando para os interesses das famílias. E o estado do Piauí, ele é politicamente ainda alienado a um sistema difícil de ser quebrado, né? A gente vê, por exemplo, aí que quem polarizou o que a grande mídia tentou implantar na cabeça da sociedade, que o estado hoje, os pré-candidatos estão divididos entre duas grandes forças. E essas grandes forças, na verdade, era uma só força ontem. Os dois eram amigos, né? Você acredita na possibilidade de você se tornar uma terceira via? Eu não só acredito, como estou trabalhando para isso. Acho que você descreveu a situação de maneira muito correta, adequada. O que está acontecendo? Você tem dois grandes blocos que são mais ou menos irmãos siameses. O senador João Vicente Claudino, com quem eu estive ontem na sua cerimônia de filiação ao Podemos, diz algo que
A oposição representada pelo grupo, né, do ministro Ciro Nogueira e do pré-candidato Silvio Mendes, na realidade é um mimimi, né, de quem até outro dia estava no governo e agora não está mais, especialmente em relação ao ministro Ciro Nogueira. Então, a nossa pré-candidatura representa verdadeiramente a oposição, né, ao grupo, né, que se encontra no poder hoje há 20 anos, e com esse diferencial, qual? De olhar para os problemas da população. Na realidade, se você vê a questão política hoje do estado do Piauí, você discute emenda parlamentar, você discute cargo de fulano de tal, você discute cargo de cicrano de tal, quem traiu quem e tal, mas você não discute aquilo que a gente conversou agora há pouco. Como é que estão as famílias, né? Como é que está a educação? Como é que está a renda? Vou te dar um dado. José de Freitas tem cerca de 40 mil habitantes. Em 2020, o quantitativo de empregos formais da cidade eram 2 mil. Ou seja, é muito baixo. Sendo que desses 2 mil, um pouco mais de 1.000 são da administração pública. O que acontece com isso? É uma população que basicamente não tem oportunidades. Como é que a gente faz essa mudança? Isso não está em discussão. Não é? Quando você olha por dados do Ministério da Cidadania, né, a cidade de José de Freitas tem mais de 18 mil pessoas em 40 mil na faixa de extrema pobreza. Como é que a gente vai fazer a virada, né? A gente precisa oferecer oportunidade para a juventude e a gente precisa oferecer oportunidade para a cidade. Essa realidade não é discutida por esses dois grandes grupos. E é isso que me faz entender da viabilidade eleitoral e política da nossa pré-candidatura. Doutor Washington, uma outra pergunta. Você sabe que essa estrutura de governo, ela se mantém porque os que assumem o poder, ele usa essa estrutura de governo para capitanear as lideranças políticas e sufocam a sociedade, os avanços sociais, porque o gasto na estrutura de governo se constitui o principal gasto e o mais importante para ele. Em você sendo governador desse estado, você irá fazer uma reestruturação administrativa, tirar os penduricai, como diz a mamãe? Tirar os penduricalhos eu acho que é uma boa definição. Sua mãe está perfeita na definição. Vou citar novamente, assim, estados muito próximos da gente. Ceará fez isso na final da década de 80 e início dos 90, continua nesse padrão. Um pouco depois, Pernambuco, iniciado pelo governador Eduardo Campos. No Ceará, iniciado pelo Tasso Gereissati, em Pernambuco, pelo já falecido ex-governador Eduardo Campos. O que eles fizeram? Organizar a máquina do Estado para que ela produza resultados para a população. O jeito de fazer política, né, é importante para que a mudança aconteça. Então, está aqui em José de Freitas conversando diretamente com a população através de meios digitais. Está nas redes sociais. Visitar os municípios, como a gente vem visitando, a gente já teve na região norte até Parnaíba, já teve na região sul até Bom Jesus, na semana que vem vamos estar na região de Picos, quer dizer, e conversar não com grandes lideranças políticas, mas com o trabalhador rural, com o dono da terra, com aquela pessoa que sabe quais são os problemas que estão atingindo a sua vida. E aí falo mais, uma das coisas que a gente tem encontrado como reclamação do governo do estado é o abandono da pequena produção. Eu falava há pouco da fragilidade, por exemplo, da economia, que precisa ser resolvida, né, de uma cidade como José de Freitas. Vou falar agora com uma boa hora, aqui na região de Barras, ou Cristino Castro, na região de Bom Jesus. O pequeno agricultor rural, o agricultor familiar, se encontra basicamente abandonado na questão da assistência técnica. Existe uma saudade da Emater no estado todo, porque ela chegava junto do produtor rural, ela assistia ao produtor rural nas suas necessidades e encontra também, né, esse abandono
na questão da comercialização. Então, nós precisamos discutir isso, mostrar para a população que a gente entende o que ela está passando, e eu não tenho a menor dúvida de que através desses meios novos, como que esse que você está patrocinando, está trabalhando firmemente aqui, né, em José de Freitas, esses meios vão fazer com que a nossa mensagem chegue forte na cabeça do eleitor. Existe um cansaço da sociedade em relação a essa dominação, vou chamar esse nome, né, de grandes estruturas sobre sua vida. Ele está ali, é como se o cidadão estivesse ali apertado, né, de todos os lados, sem encontrar uma saída. A gente quer ser, né, eu digo sempre que a gente quer assim, plantar a esperança, né, ser muito enfático e teimoso no plantar esperança.